O açúcar é o combustível preferencial das nossas células, principalmente das que integram o nosso cérebro e restante sistema nervoso, fornecendo energia de forma rápida e criando reservas quando não é imediatamente necessário. Também tem uma função estrutural que incorpora os diversos compostos celulares do organismo. Mas, então, o que é o açúcar em si? O açúcar per se. Portanto, o açúcar é considerado um hidrato de carbono. Os hidratos de carbono podem ser simples, divididos ainda em monossacarídeos, como seja a glicose, como seja a frutose, como seja a galactose, ou disacarídeos, como seja a sacarose, a maltose e a lactose, ou então hidratos de carbono complexos, como por exemplo o glicogênio, o amido ou a celulose. Portanto, temos 3 tipos de hidratos de carbono essenciais, portanto as fibras, o amido e o açúcar, e depois dentro do açúcar, temos então os hidratos de carbono simples e os hidratos de carbono complexos. Portanto, quando nós falamos em açúcar, significa que estamos a referenciar aos hidratos de carbono mais simples. E então podemos também classificar o açúcar tendo em conta o facto deste estar naturalmente presente nos alimentos ou ser adicionado como um ingrediente nos produtos alimentares durante o processamento, a preparação ou até mesmo na mesa. Portanto, nós temos os açúcares presentes naturalmente nas comidas ou temos os açúcares, como por exemplo, quando temos uma maçã, quando temos uma pera, temos uvas, portanto temos os açúcares presentes na fruta, por exemplo, e depois temos os açúcares adicionados, que são aqueles que são adicionados às comidas durante o processamento, a preparação ou até na própria mesa. O problema associado ao consumo de açúcares está relacionado com o tipo e a quantidade de açúcares consumidos, mas, efetivamente, o açúcar é o açúcar e é o açúcar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o açúcar simples, aquele que nós associamos aos grânulos brancos, que é usado comumente para adoçar as coisas ou fazer um bolo, é quimicamente conhecido como sacarose e é um hidrato de carbono que resulta da junção da glicose com a frutose. Mas trata-se, portanto, de um açúcar, de um hidrato de carbono simples, que é vazio. O açúcar não tem vitaminas, não tem minerais, não tem enzimas e não tem proteínas. Então, o açúcar, per se, não nos traz nada para o organismo que possa ser benéfico para a nossa saúde. E depois temos que nos perguntar se... Portanto, tirando este que é óbvio, ou seja, quando nós adicionamos o açúcar, em relação aos açúcares escondidos, é mesmo verdade que existem os açúcares escondidos. Então nem sempre é fácil nós identificarmos o açúcar presente nos alimentos, uma vez que a indústria pode usar outras nomenclaturas e usa outras nomenclaturas para o designar. Mais especificamente, existem pelo menos 35 nomes diferentes para o açúcar adicionado. Infelizmente estão presentes em quase tudo. Nós sabemos que é muito fácil, por exemplo, pensarmos num refrigerante e vermos que o refrigerante tem imenso açúcar, mas também os iogurtes, as batatas fritas, o ketchup, um hambúrguer, o próprio leite, alguma salada que venha já preparada, processada, os molhos de tomate e depois tudo o que seja congelados. Os congelados vêm muito adicionados, têm muito açúcar adicionado. Então, quando pensamos, por exemplo, em comidas e em bebidas, temos, por exemplo, uma Coca-Cola que pode ter em termos de
chávenas de chá de açúcar, uma Coca-Cola tem 7 colheres de açúcar. Por exemplo, um batido de chocolate tem 16 colheres de chá de açúcar. Uma fatia de pizza tem 9 colheres de chá de açúcar. A laranja per se, enquanto fruto, tem 6 colheres de chá de açúcar. A diferença é que este é um açúcar presente na fruta, o outro é adicionado. De qualquer forma, temos que perceber que há frutas e comidas com mais açúcares do que outras. Então, o objetivo da indústria, numa perspectiva, o objetivo da indústria alimentícia é adicionar estas substâncias, quer para melhorar o sabor, a textura, o prazo de validade, outras propriedades do produto, também tornar estes produtos viciantes. Nós sabemos que os refrigerantes, sabemos que os hambúrgueres das grandes cadeias são colocados, é colocado este açúcar nas mais diversas nomenclaturas, exatamente para que estes produtos se tornem viciantes à comida. Então, só temos uma forma de não sermos enganados, é aprendermos a ler os rótulos daquilo que nós compramos. E isto deve se tornar um hábito. Quais são então os diferentes nomes que nós podemos ter para o açúcar? Açúcar cristal, açúcar invertido, açúcar mascavo, calda de cana, dextrose, frutose, glicose de milho, lactose, a maltodestrina, a maltose, o mel, o melaço, néctares, sacarose, xarope de malte, xarope de milho. Então, quando nós vemos estes nomes, nós sabemos que efetivamente indicam açúcar de uma forma geral e, portanto, devemos ter cuidado. Então, de uma forma, como é que nós podemos globalmente ter mais cuidado? Quando efetivamente tiver um nome óbvio, ou seja, açúcar castanho, açúcar refinado, açúcar investido, terminar em ose, como a lactose, dextrose, frutose, maltose, galactose, ose é de facto um sufixo para açúcar. Quando começa por xarope de milho, xarope de agave, xarope de tapioca, quando efetivamente parece-nos natural. Então pode ser amido, pode ser sumo de fruta desidratada, melaço, então temos que ter algum cuidado com isto. Mas depois a pergunta, que é daí levar-me a ideia de falar sobre esta palestra, é se efetivamente o vício do açúcar é um mito ou se é uma realidade. Então, quando nós vemos, por exemplo, que o desejo pelo doce vai mais para além do paladar, porque o açúcar, como outras substâncias, tem o poder de fazer o nosso cérebro libertar dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, é uma bolinha que vai pelo sangue e atua no sistema nervoso e proporciona-nos sensações de bem-estar, de prazer, de relaxamento. E a dopamina é um dos principais químicos no nosso cérebro, associado então a uma coisa que chamamos os sistemas de recompensa. É por este motivo que nós recorremos a estas substâncias quando ficamos tristes ou deprimidos ou irritados. Portanto, nós sentimos-nos bem quando consumimos açúcar e, portanto, queremos continuar a consumir açúcar. Ora, quando nós estimulamos demasiado este sistema de recompensa, problemas como a perda de controle e desejo de consumir mais começam efetivamente a aparecer. Um bom exemplo disto, para que entendam mais ou menos, tem a ver com as mulheres em síndrome de tensão pré-menstrual, ou seja, o estímulo vai alterar o humor, produz uma festa aqui na nossa cabecinha, mesmo que o sabor do alimento seja desfrutado apenas por alguns segundos. Então, se o alimento produz esta sensação, o cérebro vai pedir mais daquele alimento.
Portanto, vamos ficar ansiosos pela próxima oportunidade para libertarmos dopamina e para rapidamente aprendermos a reconhecer quais são os produtos ou alimentos que vão detonar este gatilho. É importante dizer aqui que não é apenas o açúcar que causa esta sensação. As drogas como a nicotina, a cocaína, a heroína, o álcool também estimulam a libertação de dopamina, o que faz com que as pessoas dependentes destas drogas as procurem constantemente, uma vez que as faz sentirem-se bem.